Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Momento de Reflexão. Mais uma vez aqui juntinhos. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado aqui esse canal. Sejam todos bem-vindos aqui. Vamos fazer oração para a gente abrir a nossa palavra hoje para estudarmos? Ora comigo. Nosso Deus e Pai, agradecemos mais uma vez por esses momentos aqui. Que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que nós possamos entender a Tua mensagem para as nossas vidas nesse dia. Acompanha todos essas pessoas que estão acompanhando aqui nesse canal. Abençoe a cada uma delas. Supre as necessidades de cada um, Senhor. Cuida de todos os seus planos e de toda a sua vida e da vida das suas famílias. Perdoa os nossos pecados e nos oriente com o perdão dos nossos pecados e com o poder de Jesus. Amém, Senhor. Então, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 13, 23. Acompanha comigo a leitura. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Ainda falando aqui, né, das condições de misérias que as pessoas vivem, né? Muitas pessoas vivem nessas condições. Aqui em Provérbios, essas palavras é muito importante. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns as que se consomem por falta de juízo. Então, tantas pessoas que poderiam usar, né, essa terra, né, que está falando aqui, onde poderia plantar, né, as suas comidas, ali poderia ter tanta abundância, né, que a palavra de Deus fala aqui, tanta abundância na lavoura do pobre, que está falando aqui do pobre, mas alguns as que consomem por falta de juízo. Muitas pessoas consomem por falta de juízo, por falta de um esclarecimento, né, por falta de conhecimentos, e aí não dão valor a esse dom que é tão precioso que Deus criou, né? Aqui fala aqui, ó, podemos dar aos pobres e prejudicá-los, ensinando-os a depender de outros. Tais dádivas animam o egoísmo e inutilidade, conduzem muitas vezes à ociosidade, ao desperdício e à intemperança. Homem algum que seja capaz de ganhar uma subsistência tem o direito de depender dos outros. O provérbio, o mundo me deve a manutenção, encerra a essência de mentira, da fraude e do roubo. O mundo não deve a subsistência a nenhum homem capaz de trabalhar e ganhar a sua vida por si mesmo. Então aqui, a ciência do bom viver, a nossa querida senhora Ellen White, ela escreveu essas palavras. Então tá falando aqui que podemos dar aos pobres ou prejudicá-los. Se nós tratarmos os pobres querendo dar para eles sempre, a gente estamos acostumando a tirar deles essa oportunidade de trabalhar por si mesmo e ganhar o seu próprio sustento. Aqui está falando isso. Então, em vez... É lógico que depende da situação da pessoa, né? Se a pessoa não está doente, não tem problema nenhum que impede ela de ter um trabalho, nós temos que estar levando para essas pessoas orientações para que elas consigam trabalhar para se manter, porque esse é o desejo de Deus. Deus não criou todos nós com esse propósito de depender de outras pessoas. Então, todos nós, Deus deu capacidade para que nós lutemos com a força que vem dele, com o trabalho, com a saúde, para que nós, por nosso meio de trabalho, nós consigamos a nossa sobrevivência, que é tão importante para as nossas vidas. É muito gratificante quando nós não precisamos depender das pessoas, né? E quando a gente vê outras pessoas também buscando esse esforço e dando valores, né, ao trabalho que é tão digno. E aqui ainda fala também da ociosidade, porque Deus não nos criou para nós ficarmos ociosos sem fazer nada.
Deus nos criou para nós estarmos sempre ocupados, sempre fazendo o trabalho com dignidade, com honestidade, com justiça, para que assim nós vivamos, né? Vivamos aqui neste mundo com dignidade. Então, muitas dessas pessoas pobres que vivem em situações difíceis, de miséria, por falta assim, de oportunidade, de um esclarecimento, pessoas que não têm instruções nenhuma, elas vivem nessas condições por falta de ter essas orientações que poderia vir aí de tantas outras pessoas, né, que poderia estar ajudando essas pessoas a conseguir a abundância, né, do mantimento que Deus dá para cada um. Então, quando nós falamos aqui dos pobres, é aqueles pobres que realmente não têm condições nenhuma, que realmente depende de ajuda de um governo, pessoas que estão sempre dependendo do outro para a sobrevivência e ali vivendo na miséria, né? Muitos têm essas ajudas e depende delas porque acostumou. As pessoas foram levadas a se acostumar, a aprender a viver dependente dessas governanças que nós temos e dessas instituições, muitas vão ajuda, e aí barra as pessoas de correr atrás e de viver por seu próprio sustento. Então aqui Deus ele dá as instruções, né? E que para todas as pessoas têm que ter atividades para não viver na ociosidade. Então quando as pessoas têm tudo de graça, com muita facilidade, as pessoas se acomodam e se acostumam, e aí elas têm essa vida que é uma vida assim que, vamos dizer, que não vive na miséria, mas como se fosse. Porque se não ganhasse, elas não teriam como sobreviver, porque não foi ensinada para poder, elas não foram ensinadas para poder conseguir sobreviver sem ajuda. Foi sempre a vida, teve sempre essa vida de dependência, né? De dependência. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos refletir aqui nessas palavras e entender que enquanto nós vivemos aqui neste mundo, Deus dá para cada um de nós, né? Essas verdades bíblicas, esses ensinamentos, e que nós possamos buscar por nós mesmos e estar orando por essas pessoas que estão vivendo em miséria, que muitos não têm nem o que comer, e que nós possamos ser exemplo para aonde nós andarmos, exemplos de pessoas que estão sempre buscando a sobrevivência sem a dependência de terceiros, de pessoas, né? Porque é muito bom nós termos o nosso próprio sustento, porque Deus ele já nos dá cada dia, nós dando-nos saúde, trabalho e oportunidades, né, de estarmos nos mantendo. E essas pessoas que vivem nessas condições de dependências, que Deus cuide de cada um, que cada um também possa não viver na ociosidade, porque a ociosidade traz muito problema, porque as pessoas que vivem na ociosidade, elas tá sempre sujeita, né, a ir para outros caminhos, né, porque não tem um discernimento, não tem uma ocupação na vida, e aí é que entra tantas coisas ruins que nós estamos vivendo aqui neste mundo. E a vontade de Deus é que tanto eu como você e todos nós pudéssemos viver assim como Adão e Eva, que foram criados no Jardim do Éden. Quando eles foram criados, o jardim já estava ali pronto para eles se cuidarem, né? Para eles cultivar. Ali eles tinham a presença de Deus e Deus estava ali com eles, mas eles já sendo criados já tinham atividades para fazer, porque essa foi a vontade de Deus e Ele nos criou para isso, para que nós nos movimentamos e corremos atrás das nossas coisas sem dependência de ninguém. Que Deus abençoe, eu espero que você gostou aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e um grande abraço e fiquem com Deus.